Tudo bem, para dar um pouco de contexto, eu tinha cerca de 5 ou 6 anos na época, e o aquário estava no quarto dos meus pais. Eu tinha um peixinho dourado, ao qual dei o nome de Goldie, um nome clássico para peixinhos. Lembro-me de ter ido até esse peixe todos os dias depois da escola e ficar cutucando o vidro. Lembro até da cor das pedrinhas no fundo do aquário. Era um azul turquesa misturado com cinza. Um dia, depois de chegar em casa, minha versão criança decidiu que seria uma ótima ideia pegar uma xícara e enfiá-la no aquário. Fui movendo a xícara na água na tentativa de pegar o peixe, e consegui prender ele umas 2 vezes antes de parar. No dia seguinte, Gold tinha desaparecido. Perguntei aos meus pais sobre isso, e eles disseram que Gold tinha morrido. Fiquei triste, mas não fiquei muito chateado, já que tinha 5 anos e não me importava de verdade com o peixe. Alguns anos depois, me lembrei do peixe e perguntei sobre isso à minha mãe. Eu contei tudo, sobre como eu costumava ficar olhando para o peixe, sobre a xícara e até lembrei que o aquário ficava no quarto deles. Ela simplesmente me olhou com uma expressão perplexa e disse: "Você nunca teve um peixe, filho?" Fiquei muito surpreso e até perguntei ao meu pai e aos meus avós, mas todos me disseram a mesma coisa: eu nunca tive um peixe. Isso aconteceu há alguns anos, quando nós nos mudamos para uma casa nova. Poucos dias depois, eu saí para uma caminhada até as lojas que ficavam próximas. No caminho, eu tive que passar por uma área residencial densamente povoada, com muitas casas e muitas ruas. De repente, por uma fração de segundo, todas as casas desapareceram e tudo que eu vi foi um campo. Isso aconteceu tão rapidamente e as casas estavam de volta antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo. Mas foi suficiente para me fazer parar completamente. Eu até voltei para ver se por acaso tinha passado por um grande quadro de um campo ou algo do tipo, mas não. As casas nem tinham gramados na frente, apenas algumas garagens. Algum tempo depois, conversei com um amigo de um amigo que conhece bem a área, e perguntei a ele quando aquelas casas tinham sido construídas na região. E ele respondeu que principalmente nos anos 50, mas algumas um pouco depois, nos anos 60 também. Então perguntei a ele o que havia antes das casas serem construídas, e ele respondeu que era tudo um campo. Alguém mais já experimentou algo assim? Eu acho que vi o passado bem na minha frente por uma fração de segundo. Ok, então isso é algo que aconteceu comigo cerca de 1 ano atrás, e ainda penso nisso de vez em quando, mesmo que às vezes eu preferia esquecer tudo isso. Um pouco de contexto antes da história. Em 2020, meus pais estavam tendo alguns problemas no casamento, e acabaram se divorciando. Isso realmente me atingiu como um caminhão, e comecei a ficar bastante deprimido. Comecei a fazer terapia para entender melhor e recebi algumas medicações prescritas. No entanto, meu terapeuta também me aconselhou a me envolver mais em exercícios físicos, entre outras coisas que poderiam ajudar com o meu estado mental. Nunca fui uma pessoa fisicamente ativa, então a princípio não segui realmente essa recomendação. Mas por volta de 2021 decidi que era hora de começar a fazer algo a respeito. 1 ou 2 vezes por semana, comecei a fazer corridas noturnas. Havia uma estrada perto do meu bairro que levava a um parque próximo. Eu costumava correr da minha casa até a entrada desse parque e depois voltar. A razão pela qual eu fazia isso tarde da noite é porque sou uma pessoa muito socialmente desajeitada e sempre tive medo de encontrar algo durante minha corrida. Além disso, eu gostava da solidão, exceto pelos carros ocasionais passando pela estrada, é claro. Realmente não haviam outras pessoas por perto na época em que eu costumava fazer essas corridas, geralmente por volta das 10 da noite. No começo, era bastante relaxante e realmente me fazia me sentir melhor. Até que algo estranho começou a acontecer. Ao lado dessa estrada, haviam esses vastos campos de milho. Ao longo da estrada principal, havia uma pequena estrada de terra que eu presumia que levava a alguma fazenda ou plantação, algo do tipo. Mas independente disso, toda vez que eu passava por aquela estrada de terra em minhas corridas, sempre sentia olhos em mim, como se algo estivesse me observando mais adiante na estrada. Mas eu simplesmente não conseguia ver o que era porque estava muito escuro. A princípio, apenas ignorei esse sentimento, pensando que era só eu sendo paranoico. Mas apesar disso, esse sentimento realmente nunca desapareceu.
Então, um dia, algo ainda mais estranho aconteceu comigo. Eu estava correndo como sempre, e eventualmente cheguei à estrada de terra. Eu já estava me preparando para apenas ignorar aquele sentimento, mas assim que passei pela estrada, ouvi algo se movendo entre o milho, e congelei no lugar. Imediatamente, virei na direção do som, e o som também parou. Fiquei ali parado por 1 minuto. Comecei a ficar um pouco assustado, e por algum motivo, instintivamente soltei um "olá", bastante trêmulo. Para minha surpresa, obtive resposta. Ouvi uma voz me responder com um olá, muito monótono. A coisa é que a voz que ouvi era exatamente a minha voz. Não tinha como errar. O que quer que estivesse escondido no milharal tinha a minha voz. E me respondeu. Nesse ponto, apenas dei meia volta e saí correndo de volta para casa. Não queria ter nada a ver com aquilo. Quando finalmente cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha e perguntou por que eu parecia tão abalado. Não contei a ela o que aconteceu e apenas disse que estava cansado da corrida. Não consegui realmente dormir naquela noite. 2 semanas se passaram sem que eu fizesse mais as corridas. Honestamente, depois do que aconteceu, tinha medo até de sair de casa. Então eu ficava em casa a maior parte do tempo e ajudava minha mãe com as tarefas para me manter um pouco ativo. Então, uma noite, durante o final de semana, eu estava em meu quarto jogando sozinho, e minha mãe estava em seu quarto assistindo Netflix, como costumava fazer. De repente pude ouvir claramente alguém chamando o nome da minha mãe, vindo lá do quintal, e assim como antes, com a minha voz. Meu coração afundou. Pude ouvir minha mãe abrindo a porta do quarto dela e saindo. E em pânico, saí correndo do meu quarto e fui até ela. Parei no corredor e ela claramente podia ver que eu estava completamente assustado. Ela parecia preocupada e perguntou se eu estava bem e se tinha chamado por ela. Apenas balancei a cabeça e murmurei as palavras. Não fui eu, mãe. Ficamos olhando um para o outro por alguns segundos e eu pude perceber que ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Em vez de sair para fora, trancamos a casa e tentamos esquecer o que acabara de acontecer. Foi outra noite em que eu não consegui dormir. Na manhã seguinte, reuni coragem para ir ao quintal e verificar se havia sinais de que algo esteve lá. E não havia sinal algum. A casa em que cresci foi em algum momento uma escola, no final dos anos 1800 até o início dos anos 1900, sendo eventualmente convertida, creio eu, na década de 30, para uma casa de família. Antes disso, descobrimos através de informações de terceiros e em alguns registros que havia uma alta probabilidade de aquilo também ter sido uma terra indígena. De qualquer forma, esta era uma casa de tamanho decente, mas de apenas um andar. Anos depois, descobri que havia um andar superior que nunca foi terminado, mas você tinha que rastejar através de uma porta de acesso no telhado para chegar lá. A única escada da casa, que levava a essa área deteriorada, só era acessível do lado de fora. Não havia escadas no nível principal da casa, e nunca houve. Uma noite, quando eu era muito jovem, talvez com 4 ou 5 anos, tive um sonho. Sonhei que havia essas antigas escadas de concreto, no que era o meu quarto e no quarto da minha irmã. Esse quarto tinha uma porta que levava à garagem, e uma única janela na parede perpendicular. As escadas estavam pintadas, mas a tinta estava descascando em várias camadas. A camada mais externa era de um branco enrugado, e a camada abaixo era de um verde menta antigo, rachado, velho e descascando. O mais estranho de tudo é que elas não levavam a lugar nenhum. O topo das escadas simplesmente ia direto para o teto. Lembro-me no sonho de olhar para elas, um pouco confuso. Senti como se estivesse sendo puxado para elas, e tinha que tocá-las, queria subir nelas, mesmo que não fizesse sentido. Mas eu resisti a essa vontade. Tive uma sensação estranha de que se eu fizesse, algo ruim aconteceria. Acordei abruptamente em um estado de confusão. Tropecei até a cozinha e perguntei à minha mãe para onde as escadas tinham ido, já que elas não estavam mais no meu quarto. Eu nunca fui o tipo de criança que inventava coisas, então ela me olhou confusa e perguntou: que escadas? As escadas do lado de fora da casa? Eu disse: não, as escadas de concreto pintadas no meu quarto. Minha mãe apenas me olhou e disse que não havia escadas no meu quarto,
e que nunca houveram escadas nenhuma ali. Eu deixei pra lá, me sentindo estranho. Isso ficou comigo por anos, e às vezes eu apenas olhava para aquele canto e ficava desconcertado. O sonho parecia muito real ainda em minha mente. Avançando muitos anos depois, eu sou um adolescente jovem e minha mãe, e meu irmão e eu estamos relaxando na sala de estar assistindo TV. Não faço ideia de como isso veio à tona, mas eu simplesmente me lembro do sonho das escadas e começo a rir sobre isso. Minha irmã meio que apenas me olha por um segundo e me pergunta se eu estou falando sério. Eu digo que sim, é claro, e ela fica visivelmente perturbada, dizendo que ela teve exatamente o mesmo sonho. Eu sei que nunca tinha contado a ela sobre isso, só mencionei brevemente para minha mãe. Quanto mais ela fazia perguntas para esclarecer detalhes sobre a escada, como a localização, a aparência delas, mais minha mãe ficava estranhamente quieta. Houve um silêncio na conversa, enquanto minha irmã e eu estávamos um pouco perplexos. E minha mãe fala e diz que não só se lembra de eu ter contado sobre o sonho, mas que minha irmã acordou alguns dias depois, em um estado parecido, e fez a mesma pergunta. Ela disse que se lembra de nós insistindo que havia escadas naquele quarto de tempos em tempos, por anos a fio. Ela disse que meio que ignorou isso, pensando que nós éramos estranhos, e tentou esquecer porque isso a deixava um pouco arrepiada. Nós apenas ficamos lá sem saber o que pensar. A parte que mais me assusta é que, enquanto eu estava tentando explicar como me sentia, minha irmã e eu estávamos meio que terminando as frases um do outro, dizendo como parecia errado, mas que precisávamos tocar a escada para subir. E isso me dá arrepios até hoje. Aqui estão algumas informações de contexto. Neste verão, fui passar as férias com minha irmã mais velha e nossos pais. A casa para onde fomos tinha 2 andares, e decidimos convidar 2 primos nossos para uma pernoite. Nossos pais foram dormir em seu quarto lá em cima, e eu e minha irmã e meus primos jantamos lá embaixo. Antes de irmos dormir, brincamos de alguns jogos normais, e depois decidimos brincar de esconde-esconde no escuro. Sei que é um jogo meio bobo. Fechamos todas as persianas e apagamos as luzes, então estava completamente escuro. Eu queria me esconder debaixo de uma cama, mas assim que me aproximei dela, senti algo agarrando minha perna. Não pensei muito nisso no começo, porque um dos meus primos sempre tentava me assustar. Então pensei que fosse ele e pedi para que parasse. Não houve resposta, então me agachei e tentei deslizar para debaixo da cama, mas algo estava me impedindo. Não era um objeto ou algo assim, era quente e macio. Eu podia ouvir claramente a respiração e sentir o ar quente em meu rosto. Pedi novamente para que se movesse, porque era o meu esconderijo, mas mais uma vez não houve resposta. Minha irmã então entrou na sala e me encontrou. Então nós acendemos todas as luzes. Estávamos completamente sozinhos. Meus primos estavam escondidos em um cômodo diferente da sala, e eles juram por suas vidas que não foram eles. E posso dizer que claramente eles estavam falando sério. Até hoje não consigo explicar isso. Talvez eu estivesse cansado já que era de noite, mas lembro-me da sensação tão vividamente que simplesmente não consigo convencer a mim mesmo que foi apenas a minha imaginação. Essa é uma espécie de história de falha na Matrix que me confunde mais do que me assusta. Quando eu tinha apenas cerca de 4 ou 5 anos, minha mãe era muito boa amiga da família que morava atrás de nós. De vez em quando, ela me levava lá para brincar com a criança deles, enquanto ela e os outros adultos conversavam. Lembro-me tão claramente de entrar no quintal deles, e a menina e eu jogávamos um jogo de viagem. A premissa inteira do jogo era que ambos fingíamos ser turistas viajando da casa dela para a minha, através de um portão que estava construído na cerca. No entanto, um dia, enquanto estávamos fazendo isso, entramos no meu quintal para viajar, e o portão simplesmente meio que desapareceu no ar, como se estivesse fundido na cerca ou algo assim. Éramos ambos pequenos demais para pular de volta sobre a cerca, então choramos até que nossas mães viessem correndo para ver o que aconteceu. Ainda posso lembrar a expressão confusa em seus rostos, quando nos carregaram para dentro de casa, nos perguntando como tínhamos entrado no meu quintal. Eu disse pelo portão.
Só que nunca houve um portão que levasse ao quintal dos meus pais. Da próxima vez que minha mãe foi lá, as meninas e eu só podíamos brincar dentro de casa. Quanto mais penso nisso, mais fico intrigado. Até porque... Por que motivo haveria um portão conectando duas casas, que deveriam ser de pessoas diferentes? Eu estava fazendo uma caminhada noturna com meus amigos, nas profundezas da floresta. Decidimos fazer uma caminhada sob a luz da lua, pensando que seria uma experiência divertida e única. À medida que caminhávamos pela trilha, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava nos observando. As árvores pareciam se inclinar sobre nós, e as sombras pareciam se mover e mudar. Tentei ignorar isso como se fosse da minha imaginação, mas a sensação só foi ficando cada vez mais forte. De repente ouvi um farfalhar no meio das noites. Meu amigo parou e olhou ao redor, tentando ver o que estava fazendo o barulho. Eu não conseguia ver nada, mas podia sentir uma presença ali por perto. Meu coração batia forte no meu peito, e eu senti um suor frio se formando na minha testa. Justo quando eu estava prestes a me virar e correr, uma figura emergiu das sombras. Era um homem alto e magro, com cabelos longos e emaranhados, e olhos penetrantes. Sua pele era pálida e esquelética, esticada sobre os seus ossos. Estava vestido com farrapos que pendiam de seu rosto emaciado, e suas unhas compridas e sujas pareciam mais garras de animais do que unhas de gente. Seus olhos tinham um olhar selvagem e animal, como se ele estivesse à caça. Eu congelei de medo sem saber o que fazer. O homem apenas ficou ali nos encarando, com um sorriso sinistro em seu rosto. Meus amigos tentaram agir de forma corajosa, mas eu achei isso desnecessário e bastante estúpido. O homem não parecia ouvir ou reconhecer a presença deles. Parecia que ele estava completamente focado em mim. Então, com uma voz que fez arrepios descerem pela minha espinha, o homem chamou o meu nome. Mas não era apenas uma voz qualquer. Era a voz do meu falecido avô. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Como esse homem podia conhecer a voz do meu avô e ainda usá-la para me provocar? Eu era muito próximo do meu avô, e ouvir sua voz naquele homem trouxe sentimentos de tristeza e perda, mas ao mesmo tempo, eu estava aterrorizado demais. O homem parecia ter algum tipo de poder sobrenatural, e eu não sabia do que ele era capaz. Tentei recuar lentamente, mas minhas pernas pareciam geleia, e eu não conseguia me mover. O homem deu um passo em minha direção, seus olhos fixos nos meus. Quando pensei que estava condenado, meus amigos me agarraram e puxaram para longe do homem. Corremos o mais rápido que pudemos, sem parar até chegarmos à entrada da trilha, que foi onde desabamos no chão, ofegantes e cansados. Eu sabia que nunca esqueceria aquele encontro assustador na floresta. O homem me deixou traumatizado, e eu não conseguia me livrar da sensação de que o homem ainda estava por ali em algum lugar. Tive pesadelos com ele por semanas, e todas as vezes que saímos, não conseguia deixar de olhar por cima do ombro para ver se ele estava ali. Prometi a mim mesmo que sempre seria cuidadoso ao explorar a natureza, pois a memória daquela noite ficou comigo, e eu sabia que nunca queria encontrar aquele homem novamente. Eu tive esse sonho quando eu tinha 7 ou 8 anos, e ainda me lembro vividamente até hoje. 29 anos depois. Minha mãe e eu estávamos em um hotel em um parque aquático, junto com uma amiga da família e sua filha. Agora, para contextualizar, eu cresci extremamente pobre. Mal tínhamos dinheiro suficiente para passar o mês. E eu entendia isso naquela época. Então não tinha motivo para acreditar que ir a um hotel desse tipo fosse possível, quanto mais a um parque aquático. Uns anos depois, acho que com já cerca de 10 anos, minha mãe me disse que passaríamos uma noite em um resort chique, com um parque aquático, com a amiga da família e sua filha mencionadas anteriormente. Naquele momento eu não me lembrava do sonho que tive, mas tudo voltou à minha mente no momento em que entrei naquele quarto de hotel. Tudo no quarto estava exatamente no mesmo lugar. As paredes eram da mesma cor, até mesmo o cheiro era o mesmo. Então a filha da amiga disse algo que eu me lembro dela ter dito no sonho. Não parece real, né? Por alguma razão essa frase me abalou, e contei a todos sobre o meu sonho. Ninguém acreditou em mim e disseram coisas como: é normal sonhar com algo que você está empolgado.
como se não tivessem me ouvido dizer que eu tive o sonho anos antes. Fiquei emburrado e passei a maior parte da viagem na área do parque aquático. Já contei essa história para muitas pessoas, mas apenas uma acreditou em mim e disse que eu deveria ter alguma habilidade psíquica muito forte. Eu não iria tão longe. Para mim pareceu mais um cenário de falha na Matrix. Eu tinha 14 anos na época e estava passando um tempo com alguns amigos. Estávamos na casa do meu amigo Kevin, quando decidimos dar um passeio, já que todos nós estávamos obcecados com saúde e academia naquela época. Nós três calçamos nossos sapatos e saímos. Cerca de 15 minutos depois de começarmos nossa caminhada, Kevin apontou que um carro que tínhamos visto alguns minutos atrás estava atrás de nós novamente. Olhamos e todos reconhecemos que era um Toyota antigo, que tínhamos visto há pouco tempo. Ficamos um pouco nervosos e decidimos aumentar o ritmo da caminhada. O carro continuou nos seguindo de perto. Decidimos correr para a floresta para tentar despistar essa pessoa. Corremos e encontramos algumas árvores que eram perfeitas para subir. Escolhemos cada uma árvore diferente e ficamos lá nas copas. Ouvimos o motor do carro ser desligado e a porta bater. Logo depois, ouvimos passos se aproximando de nós. Eu comecei a entrar em pânico e olhei ao redor. No canto do meu olho, vi algo. Um homem atravessou a área onde estávamos, bem embaixo de mim. Ele estava segurando um objeto longo, mas estava escuro demais para dizer o que era. Alguns minutos depois, o homem passou por baixo de nós novamente, e sinalizei para meus amigos que deveríamos descer das árvores e correr para longe dali. Corremos de volta para a casa do Kevin, olhando para trás a cada poucos minutos. Não fomos seguidos, e nunca vimos aquele carro ou seu dono novamente. Mas cerca de 3 dias depois, eu estava assistindo às notícias com minha irmã mais nova, e vimos um caso na minha área, sobre um garoto da minha idade que havia sido levado, e para ficarmos atentos a uma pessoa dirigindo um Toyota 2005. Não tenho certeza se esses dois eventos estavam conectados, mas realmente acredito que estão. Até agora, 5 anos depois, o garoto ainda não foi encontrado.